Não permita que nada atrapalhe aquilo que Deus vai liberar sobre você hoje. Talvez você está aí distraído, cansado, com sono. Talvez você não teve uma boa noite de sono. Talvez você está pensando em outras coisas. Mas agora eu convido você a se concentrar na palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai trazer direção para a tua vida. É a palavra de Deus que vai mudar o nosso coração e a nossa mente. A palavra de Deus, ela não é só para ser ouvida. A palavra de Deus, ela é tão poderosa, ela é tão penetrante, que ela age no nosso interior. Então creia que através da mensagem, enquanto você está ouvindo a palavra, você pode ser curado. Enquanto você está ouvindo a palavra, você pode ser restaurado, você pode se fortalecer, você pode ser liberto pelo poder da palavra. Por isso, abra o teu coração agora. Abra o teu entendimento, os teus ouvidos para ouvir e receber o que Deus preparou para a tua vida e para a tua casa neste dia. Por isso, Senhor, nós queremos dar espaço, dar liberdade para que o Senhor fale ao nosso coração hoje. Que não seja a Vânia falando aqui, mas que seja o teu Espírito Santo tratando aos nossos corações. Nós queremos ouvir a tua voz. Por isso, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar na presença de Deus. Amém? Se você tem a sua Bíblia, abra por gentileza em 2 Reis, capítulo 13, 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, o rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os amareus em Efeque. O tema da mensagem de hoje, meus irmãos, é: o que você está fazendo com o que Deus te deu? Pergunte para você mesmo. Diga assim: o que eu estou fazendo? Vamos falar mais forte? O que eu estou fazendo com o que Deus me deu? Aqui conta então a passagem de um rei chamado Jeoás. Jeoás era um rei de Israel, um jovem rei, um rei ainda inexperiente e que recebe uma ameaça de guerra, uma ameaça de afronta do exército sírio. E diante dessa ameaça de guerra, ele corre para o profeta do Senhor, o profeta Eliseu, que nesse momento da sua vida ele já está velho, para mais de 80 anos, doente, já de uma doença a qual ele logo morreria. E o rei, conforme nós lemos aqui, ele chega diante do profeta chorando. Meu pai, ele chega desesperado, chorando em cima do profeta, como a palavra diz, ele debruçou em cima daquele homem velho, doente, à beira da morte, chorando desesperado. E ele não chora por causa da situação de Eliseu, mas ele chora por causa da ameaça de guerra que ele sofreu do exército sírio. E nós vemos aqui, irmãos, a diferença.
A diferença daquele que conhece o seu Deus, confia no seu Deus e faz uso dos recursos que Deus dá a cada um de nós. Eliseu, diante daquela notícia, Eliseu, diante de ver o desespero daquele rei, ele age de maneira equilibrada, ele age de maneira tranquila, ele age de maneira confiante, porque Eliseu era um homem sensível à voz e à direção de Deus. Sabe, igreja, às vezes a gente no desespero, quando a gente recebe uma notícia ruim, quando acontece algo ruim na nossa vida, muitas vezes nós corremos o risco de perder o nosso equilíbrio e não conseguir ouvir aquilo que Deus vai dizer para nós, a direção que o Senhor vai trazer para nós para trazer solução àquele problema. Nós falamos sexta-feira, no primeiro elo da nossa campanha de clamor, de oração, que Deus ele tem resposta para todos os nossos problemas. Diga bem forte assim: Deus tem resposta para todos os meus problemas. O problema é que às vezes a gente se desespera, a gente atropela as coisas e a gente não consegue ouvir aquilo que Deus vai nos mostrar para sair daquela situação. O rei, ele estava com medo com a possibilidade de morrer. O rei estava com medo com a ameaça de uma guerra. Mas Eliseu estava na cama, realmente doente. Eliseu estava realmente morrendo. E nós vemos o rei desesperado, sendo que se fosse pensar quem tinha que estar desesperado, aflito, aborrecido, era Eliseu, que estava no leito de morte. Vocês concordam comigo? Amém? Mas, irmãos, o que isso nos ensina? Que os problemas na nossa vida, as situações que vêm sobre nós, não pode tirar a nossa confiança, o nosso equilíbrio. Se a gente se desesperar, se a gente se precipitar, a gente vai tirar a capacidade de ouvir e reconhecer a voz de Deus. E quando aquele rei chegou lá, chorando, desesperado, gritando: meu pai, você é o nosso exército, você representa os nossos cavaleiros, o que a gente vai fazer? Eliseu já tinha uma resposta. Quando o problema se instalou, Deus já tinha dado uma direção para o profeta. Eu quero dizer para você que quando se levanta um problema na tua vida, se você estiver sensível à voz de Deus e confiar nessa voz, assim que o problema se levanta, você também vai ouvir uma direção de Deus para este problema. Quem crê diz amém. E o profeta, ele diz: pega o teu arco e pega a tua flecha. Pega o teu arco e pega a tua flecha. A mensagem de hoje, igreja, vai nos levar a refletir o que é que nós temos feito com aquilo que Deus nos deu. O que é que eu tenho feito com aquilo que Deus me dá? Aonde está o teu arco e a tua flecha hoje? Aonde está o teu arco e a tua flecha? Pastor, o que isso significa? O nosso arco e a nossa flecha, ela representa os nossos dons. Os dons que Deus libera à igreja, assim que nós aceitamos a Jesus, assim que nós somos batizados, assim que nós recebemos o selo do Espírito Santo. O arco e a flecha representam o poder de Deus que Ele libera sobre a nossa vida. Todas as vezes que nós oramos, todas as vezes que a gente se reúne aqui. O arco e a flecha, ela representa a palavra que a gente recebe na sexta-noite, no domingo de manhã, no domingo à noite, quando você abre a tua Bíblia e lê a palavra. A arca e a flecha, ela representa os recursos, a capacidade que Deus dá a cada um
de nós para vencer os problemas e para ajudar outras pessoas também a vencerem os problemas. Aonde está o teu arco e a tua flecha? Vamos refletir no dia de hoje como é que nós lidamos diante de um problema. Como é que a gente reage diante de um problema? Reflita no dia de hoje como você reage quando alguém te conta um problema. Ah, é difícil, né? Nossa, não tá fácil mesmo, não. Ih, você tá falando para mim, mas ó, eu tô pior do que você. Como é que a gente reage quando alguém conta um problema? O que nós temos feito com aquilo que Deus nos dá? Porque o que Deus dá para as nossas vidas é para vencer os dias difíceis. O que Deus dá para as nossas vidas é para nós usarmos de recursos para atrair o milagre sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. O que Deus libera sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, é para ajudar você e também para ajudar e abençoar outras pessoas que sofrem. O que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? Todos, sem exceção, todos nós temos armas espirituais, recursos para vencer o dia da adversidade. Todos. O Senhor, Ele não libera somente aos pastores, ao ministério de louvor, ao diaconato, aos líderes. O Senhor, Ele libera sobre a igreja. Mas sabe o que acontece? O inimigo, Satanás, o diabo, nosso adversário, ele tem se esforçado para que a igreja não use aquilo que Deus tem dado a ela. O diabo tem trabalhado dia e noite na mente das pessoas, no sentimento das pessoas, através de outras pessoas, para impedir, para atrapalhar que a igreja use aquilo que Deus deu. Pastora, Deus tem me dado algo? Tem, irmão. O Senhor, Ele libera dons. A gente não tem como falar hoje de maneira específica, mas eu quero ler com vocês Romanos capítulo 12, para você ter ideia do quanto o Senhor, Ele derrama sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja. Romanos 12, 6. Romanos 12, 6 diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é de exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Sabia que tudo isso aqui, o profetizar, o servir, o ensinar, o motivar, ajudar as pessoas, acolher aquele que sofre, ajudar os necessitados, contribuir, é tudo dom de Deus? Parece que é nosso, né? Ah, não, sou eu. Não. É uma capacidade que Deus dá. De repente você fala, eu não tenho nenhum dom. Mas se você é alguém que motiva alguém, você tem um dom. Se você é alguém que adora, que contribui de maneira generosa e alegre no teu coração, você tem um dom. Se você é alguém que ajuda quem é o necessitado, que acolhe quem precisa, que olha para quem sofre, você tem um dom chamado dom de misericórdia. Igreja, nós precisamos entender que o Senhor, Ele libera sobre nós esses dons para quê? Para a gente fazer o quê? Para que a gente tenha recursos para ajudar aqueles que precisam, para atrair um milagre sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Então, além disso, nós temos o recurso, a arma de guerra poderosa.
Uma das nossas maiores armas para vencer o inimigo, para vencer as dificuldades e o problema que que nós chamamos e conhecemos por oração. A oração é uma arma que capacita a igreja a se revestir, a avançar e vencer as investidas do inimigo e ultrapassar os obstáculos e os problemas dessa terra. O jejum que fortalece a igreja para que a carne, para que o inimigo não venha nos vencer. Nós temos a palavra de Deus que é poderosa, que é penetrante, que tem poder de curar, de libertar, de restaurar. Nós temos os nossos cultos aonde Deus ele fala neste lugar. Deus está falando com você neste dia. A unção que é liberada, a garantia da presença de Deus. E além de tudo isso, meu irmão, além de tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre a nossa vida, nos deixa à disposição, ainda assim, o inimigo, o diabo, tem conseguido fazer com que muitos crentes abandonem o seu arco e a sua flecha. Tem conseguido fazer com que muitos crentes esqueçam do seu arco e da sua flecha. Deixem lá no cantinho, guardado, jogado. Por que talvez uma pessoa não use o seu dom, o seu potencial? Por que talvez um filho de Deus, uma filha de Deus não use aquilo que Deus deu? Talvez por medo. Por medo. Por vergonha. Por timidez. Talvez ela fica pensando, mas o que vão falar de mim? Mas se eu falar, o que vão dizer de mim lá no trabalho? O que vão falar de mim lá no meu grupo de amigos? O que os meus colegas da escola, da faculdade vão dizer de mim? Será? O que impede talvez uma pessoa de ser um instrumento nas mãos de Deus? Dúvida, incredulidade, mas será que Deus vai me usar mesmo? Será que vai acontecer? Será? Pecados não confessados. A pessoa se afasta de Deus e ela deixa de fazer aquilo que Deus chamou ela para fazer. O que faz um filho, uma filha de Deus não ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor? As distrações deste mundo. Ela se envolve com as coisas deste mundo e abandona o arco e a flecha. Enquanto Deus tem nos dado capacidade, unção, conhecimento, sabedoria, revestimento, liberando a palavra, eu estou deixando tudo aquilo ali de lado, porque eu estou envolvido com as coisas do mundo. Ou então eu estou envolvido com o meu trabalho, e eu só trabalho, e não tenho feito nada com aquilo que Deus tem me dado. Pastora, essa pessoa sou eu. Pastora, sou eu perdi o que Deus me deu. Eu já fui mais ativo, eu já trabalhei mais, eu já me empenhei mais, eu orava mais antes. Eu era mais preocupada, eu frequentava os cultos da semana. E acho que agora eu perdi o que Deus me deu. Olha só o que a Bíblia fala em Romanos capítulo 11, versículo 29. Se talvez você acha que você perdeu o que Deus te deu. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. O que isso significa? Significa que quando Deus ele unge alguém, quando Deus ele libera algo na vida de alguém, aquilo não pode ser tirado. Tem uma versão na linguagem de hoje que diz assim: porque Deus não muda de ideia. Você pode glorificar o Senhor? Deus não muda de ideia a respeito de quem Ele escolhe e de quem Ele abençoa. Eu gostei demais dessa versão. Deus, Ele não muda de ideia a respeito de quem Ele escolheu, a respeito de quem Ele abençoou. Quem aqui crê que é um escolhido do Senhor, diga glória a Deus. Diga glória a Deus bem forte. Quem aqui crê que o Senhor tem liberado dons, capacidade, unção sobre a tua vida,
que Deus tem te abençoado, diga aleluia. O que Ele te deu, ninguém pode tirar. Não pode tirar, é seu. Ninguém tirou o teu arco e a tua flecha. Talvez o problema é que você não está usando. Então, eu desperto você neste dia. Pega novamente o teu arco, pega novamente a tua flecha e volte a vencer batalhas. Volte a trabalhar na obra do Senhor, volte a falar de Jesus para as pessoas. Se não é aqui dentro, é lá fora. Volte a orar mais, volte a jejuar, volte a fazer o teu devocional. Volte a ser alguém que tem usado, tem sido, que é um instrumento de Deus na família, aonde passa, Ele libera algo de Deus. Você vai sair daqui hoje recebendo algo de Deus. Você vai deixar trancado lá no seu guarda-roupa durante a semana? Vai deixar aquilo ali parado, escondido? Se Deus ele está te liberando algo, é para que você possa vencer, é para que você possa avançar, é para que você possa obter vitória na sua vida.